Jornal TVM. Boa noite. A audiência pública debateu as contas da Prefeitura no último quadrimestre de 2024. Em tratamento de um câncer, mulher tem medicamento de alto custo negado pelo SUS. Alerta! Golpistas voltam a agir em Matão. Polícia Militar captura procurado em Matão. GCM de Américo Brasiliense flagrou um homem agredindo uma mulher com uma barra de ferro. A polícia realiza uma grande operação em Taquaritinga para a apreensão de celulares usados em monitoramento ilegal de ações realizadas pela PM. O Jornal TVM está começando. Alô, foliões! Tá chegando o Carnaval Tomatão 2025. 5 dias de festa, 4 matinês, mais de 24 apresentações e um trio elétrico pra ninguém ficar parado. Blocos e baterias já estão prontos pra dar o ritmo da folia na Rua do Esquenta. De 28 de fevereiro a 4 de março, coloque sua fantasia, chame a galera e venha curtir essa explosão de alegria. Acompanhe a programação nas redes sociais da Prefeitura de Matão. Prefeitura de Matão, construindo o futuro. Faça as contas! Preços baixos em todos os setores. No Savenhago é promoção de verdade. Facilidade de pagamento. Economia que você sente no bolso. Fraldinha Friboi ou R$ 39,80. Filé de frango só R$ 18,85 no nosso cartão. Bife ancho maturata R$ 54,70. Linguiça perdigão R$ 19,90. Costela minga no Savicane só R$ 24,90. Faça as contas! No Savenhago é muito mais barato. Balconista precisa de ajuda para comprar um medicamento de alto custo. Nayara Caldeira se trata de um câncer e o fornecimento do remédio pelo SUS foi negado. A defesa de Nayara entrou com uma liminar na justiça para tentar reverter a situação. A paciente, então, lançou uma vaquinha pela internet na tentativa de conseguir pelo menos o dinheiro para mais uma dose do remédio. Bem, nós estamos aqui na casa da Nayara Caldeira, olhando assim para ela, né, sempre sorridente, levando esse problema que ela tem aí de boa, mas ela tem um problema sério, né, que é o linfoma de Hodgkin, né, Nayara? Isso. Já faz 2 anos que você está sofrendo com isso, né? Isso. E tem aí um percurso que você veio fazendo, passou por químio, né, também por imunoterapia, Isso. e agora você está precisando urgentemente de um remédio aí que custa cerca de R$25 mil, né? Isso. Você precisa tomá-lo, né, para levar mais um tempo aí até chegar aí na solução do seu problema, que seria o transplante, né, de medula óssea, é isso? Isso, transplante de medula. Agora, Nayara, me fala uma coisa, esse linfoma de Hodgkin, né, só para que as pessoas entendam, né, você tem vários tumores espalhados por vários órgãos, né? Isso, eu tenho no pescoço, tenho axila, abdômen e tórax. Agora, como é que foi quando você recebeu essa notícia, né? Eu comecei a passar muito mal, comecei a sentir muita dor nas costas, febre. Aí procurei um médico e ele falou que era sequelas do Covid, que eu tinha passado pelo Covid. Mas aí começou a nascer um caroço no meu pescoço. Aí eu procurei um médico de cabeça e pescoço, aí ele pegou, fez todos os exames em mim e fez a biópsia e detectou que era linfoma de Hodgkin clássico. Aí vamos tratar. Aí vamos tratar. Você está fazendo já há 2 anos. É né? o que eu estou fazendo há 2 anos. Aí começou as quimioterapias, passei muito mal, foi muito difícil, mas... Aí consegui uma doação pelo hospital. Seu tratamento está sendo feito, por enquanto, em Araraquara, é isso? Isso, em Araraquara, na Santa Casa de Araraquara. Aí você está me dizendo aí que passou mal, teve que tomar esse remédio, né, que ele tem um nome, né, comprido, né? Você lembra dele? O nome? Pembrolizumab. Pembrolizumab. Isso mesmo. Isso danado e custa caro, né? Custa muito caro. Em cerca de 25 mil cada ampola. E eu vou precisar tomar a cada 21 dias por 6 meses. Você tomou quantas já, Nayara? Eu tomei uma dose. Uma dose. Então tá para vencer aí o prazo para você tomar a segunda dose e você não tem condições de comprar. Não tenho condições de comprar, que é muito caro. Agora, como que você fez? Você tentou aí por via judicial, né?
Tentei. Adquirir esse medicamento? Tentei por via judicial, tentei com recursos pelo SUS, mas infelizmente não obtive resposta. Foi negado, inclusive, depois. Isso, foi negado. Aí eu procurei a OAB e consegui um advogado, aí o advogado entrou com uma liminar. Só que esse tempo da liminar demora em torno de uns 2 meses. E o tumor, ele cresce muito rápido. Então, eu precisava, assim, urgente da outra dose do medicamento para continuar fazendo as sessões de imuno. A primeira solicitação que você fez foi negado, né, para você o fornecimento desse medicamento pelo SUS. Isso, foi negado. Qual a alegação, Layara? A alegação foi que eu já fazia o tratamento pelo SUS, que já tinha medicamentos pelo SUS, e que o pembrolizumab não fazia parte, não tinha necessidade de estar tomando ele, sendo que o SUS já fornece outros tipos de tratamento. Então, se não tiver esse outro aqui, tem que se contentar com aquele que eles fornecem. Você tem que se contentar com aqueles que fornecem, que infelizmente não obtive resultado. E aí, então, qual que é a alternativa, né? Não tem muita alternativa, né? Só as sessões de imuno mesmo, porque ninguém consegue sobreviver com um tumor, né? Agora, me fala uma coisa, Nayara, então essa imunoterapia você já começou, que é com esse remédio, né? Explica para quem está nos assistindo, né, como é que funciona aí a imunoterapia. Tá. A imunoterapia, ela bate, né, no câncer, não deixando ele se proliferar nas células do corpo. Então, onde tem o câncer, ele vai se... Ela atua. Isso, atua para não deixar se proliferar as outras células, porque pode acontecer uma metástase, né? Então, pode ir dando em outras partes do corpo. Então, o que ele faz? Ele não deixa ir para outras partes do corpo, diminui o máximo possível, que aí entra com o transplante de medula, né, para finalizar, para matar toda a doença. Vamos pensar então nessa segunda dose que você precisa tomar, né, cujo valor você não tem. Você montou uma vaquinha virtual aí, né? Queria que você passasse o endereço dessa vaquinha. E está em quanto agora? Até hoje, quanto é que está a arrecadação dela? Está mais ou menos entre 7 mil, mais ou menos, a vaquinha, que eu montei para ver se eu consigo arrecadar esse valor para conseguir comprar pelo menos uma dose dele, né? Você precisa de mais ou menos aí mais 17 mil reais, isso? Isso, mais 17 mil, para mim conseguir comprar. Qual é o endereço da vaquinha? O endereço da vaquinha é o Pix mesmo da vaquinha, ou pode estar fazendo diretamente no meu Pix também. E aí o seu telefone, é isso? Isso, é o número do meu celular. Nayara, olhando para você assim, a gente não acha que você tem esse problemão, né? É verdade, não parece mesmo. Mas a gente tenta ir levando com leveza, né? Porque não adianta ficar... Não tem outra forma, né? Não tem outra forma, tem que levar com leveza, porque senão a gente enlouquece, né? E estamos levando, assim, eu estou com a primeira dose que eu fiz, deu uma melhora mais ou menos de uns 70%. 70%? Só com a primeira dose. Aí, melhora considerável, né, Nayara? Uma melhora bem considerável em vista do que estava, né? E aí, depois que eu fizer todas essas sessões, aí vai fazer de novo, repetir novamente o exame, para mim poder ir para o transplante de medula. E o transplante de medula será feito com a sua própria medula, é isso? Com a minha própria medula. Eles fazem, não precisa de doador. Eles destroem, passam uma quimioterapia, destrói a medula, para poder transformar ela numa medula sadia. Aí, a hora que colocar em mim, todas as doenças que tiver, ela elimina. Tomara, né? Tomara, eu preciso a cura, né? Depois de tanto sofrimento. Hoje você sente dores ou não? Não, hoje eu não sinto dor. Não sinto dor devido à medicação que eu tomei, né? Não sente dor porque tomou esse remédio aqui, né? Porque tomei esse remédio, só que se demorar muito, aí já começa a ter febre de novo, já começa a crescer de novo. Aí já muda o quadro. Aí já muda o quadro, aí começa a ficar um pouquinho mais complicado. Então, conversamos com a Nayara, né, que está com esse problema aí, que não parece às vezes, né? Mas ela precisa desse medicamento aí que eu vou pedir para ela repetir o nome. Nayara, é o nome. Pembrolizumab. Pembrolizumab. Ele custa 25 mil reais, foi negado para ela, né, o fornecimento pelo SUS, porém ela precisa desse remédio, conforme o próprio relato dela, ela melhorou em 70%, 75%, né, quando foi ministrada essa ampola nela, só que ela precisa de mais ampolas. Temos aí hoje cerca de 8 mil a 9 mil reais na conta da vaquinha, que está aparecendo aí no caractere bem embaixo do vídeo aí. Então a gente apela, né, para quem puder colaborar com qualquer quantia que seja, né, ou até pelo Pix próprio dela, ou que entre nessa vaquinha aí, doe o que for, que estiver no alcance de cada um. Se cada um doar um pouquinho, né, então a gente chega aí logo a esses 25 mil reais para amenizar, por enquanto, né, o sofrimento aqui da Nayara,
porque está rolando na justiça uma liminar aí que derruba a negativa que o INSS fez aí de solicitação desse remédio. É isso, Nayara? É isso. Reforce então a pílula, Nayara. Eu peço a todos de coração que Deus toque no coração de todos vocês, que possa me ajudar a mim continuar essa batalha e, enfim, vencer, né? Enfim, vir a cura. Pode ser qualquer valor, o valor que vocês puderem, e que Deus abençoe a todos vocês. Nayara, tendo essa segunda dose aí a gente já chega perto aí da decisão da justiça, né, em conceder via judicial o medicamento, né? Isso. Pode ser que essa seja a última, né, que você precise. Isso, exatamente. Aí chega perto a hora que a justiça mandar todas as doses que estiver faltando. Bom, vamos resolver essa de agora, depois a gente vê mais para frente, certo? Exatamente. E uma boa notícia, durante a reportagem, a Nayara já recebeu a doação de R$1.000, uma pessoa que preferiu não se identificar, entrou em contato aí com o nosso departamento de jornalismo durante a matéria, então R$1.000 já para colaborar com a Nayara. Se você também puder colaborar, por favor. Amarelinha Supermercados. Aproveitem as ofertas arrasadoras do Amarelinha Supermercados. Compre com o nosso cartão e aproveite todas as vantagens e facilidades de ser um cliente especial Amarelinha. Participe também do Clube de Descontos Seu Amor e tenha descontos imperdíveis em produtos selecionados. Não fique de fora, tem vantagens que só a Amarelinha te oferece. Mussarela Santa Helena, peça ou pedaço, o quilo R$ 38,90. Filé de peito de frango congelado, pacote, o quilo no Seu Amor, R$ 17,90. Paleta suína com osso resfriada, pururuca, o quilo no cartão Amarelinha, R$ 16,90. Acém bovino, o quilo no Seu Amor, R$ 29,90. Ponta de alcatra bovina, o quilo no cartão Amarelinha, R$ 35,90. Siga-nos no Instagram, @Grupo Amarelinha, Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor. E daqui a pouco no Jornal TVM, cuidado, golpistas voltam a agir em Matão. O Jornal TVM volta em instantes. A Propet está no clima do carnaval e aqui o seu pet pula de alegria. Confira as ofertas. Special Dog carne adulto 15 quilos, R$ 99,90. Special Dog adultos de raças pequenas 15 quilos, grande promoção. E mais, nova linha da ração Bio Natural, cães e gatos com brindes especiais. Na Propet também tem banho e tosa. Ligue e agende o seu horário. WhatsApp 99150-9119. Avenida Trolese 3075, Buscardi. Propets, cuidando de quem você ama. Programa Câmara na TV. Toda quinta às 9h45 da noite aqui, na TVM. Não perca. Golpistas se passam por agentes da dengue em Matão. A ação criminosa tem preocupado as autoridades e exige atenção redobrada da população. Moradores de Matão relatam a presença de falsos agentes da dengue circulando pelo município, batendo de porta em porta e se passando por profissionais da vigilância em saúde, como mostra o vídeo que está circulando nas redes sociais. A diretora do Departamento de Saúde, Joyce Nogueira Calera, explica como o golpe funciona e orienta a população sobre como identificar os verdadeiros agentes. O que a gente foi informado ontem, né, é que essa pessoa ela chega sozinha, né, na casa, aí bate palma, chama o morador, fala que é da prefeitura, né, e ele pede para olhar o quintal com relação à dengue. Então ele adentra a residência, dá uma olhadinha no quintal, mas sempre puxando o assunto, tentando saber informações da família, enfim, muito simpático, né? Querendo saber informações íntimas aí daquele morador, né? Criar vínculo. Né? Criar vínculo, né? Saber da família, do filho, se tem marido, se tem mais alguém em casa, enfim, né? E aí, ao final, ele pede para tirar uma foto do rosto desse morador para finalizar o cadastro, né? Ou ele pede a digital também, né? Que a gente teve essa informação ontem, que em alguns lugares foi pedida digital, para confirmar o cadastro. E é nesse momento que ele consegue as informações suficientes aí para acessar dados de banco, enfim, né?
para poder aplicar esse golpe e remover aí possíveis recursos financeiros da conta desses moradores. Porque hoje a gente sabe que os bancos, né, eles se utilizam dessa metodologia de digital e de reconhecimento facial, né, que é uma medida de segurança, mas até nisso eles estão começando agora, né, ter um novo modelo de golpe aí. Então tem funcionado desse jeito, né? E aí é importante dizer que a vigilância, né, o pessoal do controle de vetores, a prefeitura, em momento algum, ela pede reconhecimento facial, foto do morador, digital do morador, né? A gente na inspeção do controle de vetores, nada disso é solicitado, é só solicitado para adentrar e fazer a inspeção no quintal, o pessoal faz as orientações necessárias e é só. Importante dizer que o nosso pessoal nunca está sozinho, né? E esse pessoal de golpe, normalmente eles estão solitários ali, né? É só uma pessoa, não tem mais ninguém na rua. E o nosso pessoal nunca está sozinho. Quando eles estão trabalhando as casas de um bairro, né, eles sempre estão com outros agentes, sempre tem um carro da prefeitura identificado com o logo da prefeitura, um carro oficial acompanhando com o supervisor de área. Então tem sempre mais pessoas junto, nunca está sozinho, né? Essa é uma maneira de identificar. E o boletim de ocorrência já foi elaborado? Já foi elaborado o boletim de ocorrência, né? Imediatamente o morador entrou em contato com o nosso agente do controle de vetores por telefone, foi orientado, o nosso pessoal foi até o local, né, fazer as orientações, colher o máximo de informações possíveis para passar para a Guarda Municipal e para a Polícia Militar. Adriana Pedro Antônio, gerente de Vigilância em Saúde, explica como é o padrão de trabalho em campo dos verdadeiros agentes da Prefeitura, no serviço Casa a Casa. O nosso agente bate palma e aí fala que é um combate à dengue, pede para entrar e aí faz a vistoria no quintal e, em tendo pontos de foco, são orientados e mesmo não tendo, faz essa reorientação e quando tem, a gente toma os devidos cuidados, seja eliminar os focos, seja orientar novamente o morador e aí a gente vai devidamente uniformizado, sempre mais de uma pessoa e aí eles se identificam, pedem a licença, fazem a observação nos quintais e seria essa a linha de trabalho dos nossos agentes. Em nenhum momento pede dinheiro, pede informações sobre, ou melhor, tira fotos, digitais? Não, dos proprietários, né, dos moradores, não. Pode tirar em alguma situação ou outra onde tenha foco, mas não necessariamente da pessoa. Aliás, a gente não faz isso, porque também tem que tomar alguns cuidados em relação à proteção de dados. Então, tudo isso a gente toma esse cuidado, tá? Então é importante ressaltar que são essas pequenas mudanças de comportamento que as pessoas têm que ficar com mais atenção. Correto. Pediu para tirar foto, pediu digital, alguma coisa nesse sentido que invada a situação, a privacidade da pessoa, desconfiem. Não confiem porque não é um trabalho dos nossos agentes de endemias. A agente de endemias, Laís Marina Morito, explica como foi que a Secretaria de Saúde tomou ciência dos golpes aplicados. Sim, ela ligou, né, até o nosso departamento e fomos até o local. Chegou lá, a gente conversou com ela passou todas as informações que o indivíduo entrou, o quintal dela, olhou tudo e no final pediu essa foto. Ela mesma relatou que não queria tirar foto, porque ela já ouviu, né, alguns outros moradores falar sobre um golpe da cesta básica, então ela não queria tirar foto, mas ela acredita que mesmo assim ele tirou. Né, ela tentou sair perto para não tirar foto, mas... Até foi invasivo, então. Isso, só que mesmo assim continuou conversando, muito educado, ela falou que ele era muito educado e no final ele foi embora. Só que ele entrou em contato com o filho dela para agendar um corte de cabelo. Então teve uma comunicação meio que por internet, né, pelo celular, e ele até queria retornar ao local. E o filho falou que não ia, que não estava em casa, que não era para voltar. Aí passamos as orientações para ela, que era para ela fazer um boletim, né, por conta dessa foto, tudo. Porém, então, ela está ligando no departamento, qualquer dúvida que ela tiver, porque, como a Joyce disse, a gente tem um cronograma, né, para falar se a equipe está no bairro ou não, ou orientação sobre os nossos funcionários, se aquele nome é do nosso departamento, né, alguma outra coisa, tem uma pessoa, porque se eles conseguirem ligar no nosso departamento no momento, a gente consegue acionar a autoridade para estar indo lá, porque geralmente eles ligam após o acontecido e aí não conseguimos localizar ele no momento lá. Mas foi isso que aconteceu nesse dia. É importante ressaltar o estilo da vestimenta.
O uniforme oficial da prefeitura é totalmente diferente do que o golpista estava utilizando. Isso, o golpista estava com uma blusa branca, né, escrito SUS, e o nosso uniforme, né, é azul, com o símbolo da prefeitura, né, totalmente diferente do que ele estava. E nunca sozinho? Nunca sozinho, sempre tenho algumas com a pessoa ali na casa, e no bairro temos a equipe inteira praticamente trabalhando no mesmo bairro. Para que as pessoas possam conferir onde está sendo realizado o trabalho em campo, basta entrar em contato com os canais de atendimento da prefeitura? E isso pode estar ligando lá no nosso departamento de vigilância sanitária, que aí eles vão estar passando as orientações, quais são os bairros que a equipe vai estar trabalhando. A prefeitura sempre informa um dia antes, né? Isso, a gente solta um cronograma um dia antes, né? Com a equipe do Casa a Casa, com a equipe da nebulização e também com a equipe da nebulização veicular à noite também. Tibife, a loja de carnes Angus em Matão da Terral. Carne própria da marca Tibife, reunindo sabor, maciez e padrão de qualidade. Aprovada pelo CIF e pela Associação Brasileira de Angus. Todos os cortes fracionados e embalados para sua facilidade. Além do hambúrguer Angus, tem também a natural água de coco. A Avenida Baldan, 1933. WhatsApp 997968656. Tibife, da nossa terra para a nossa gente. O carnaval exige atenção redobrada quanto à venda proibida de bebidas alcoólicas para menores de idade. A fiscalização e a conscientização são fundamentais para garantir a segurança dos jovens durante as festividades. O carnaval está chegando e, além da festa e da diversão, é um período que exige atenção especial à proteção de crianças e adolescentes. A conselheira tutelar Ana Maria Inácio explica sobre as ações que serão realizadas pelo Conselho durante os dias de folia. Nós temos leis para basicamente tudo, né? Há quem diz, inclusive, que nós temos até demais. Nós temos leis para isso. Nós temos uma lei federal, uma lei estadual e municipal, né? Contra a venda. As pessoas precisam entender que a lei é contra a venda de bebida alcoólica para criança e adolescente. Não é uma questão de proibir o menino ou a menina de beber. Se ninguém vender, se ninguém entregar, mesmo que gratuitamente, eles não vão beber, né? A gente precisa fazer essa leitura, que às vezes é difícil, mas ela precisa ser feita. Por que ele está bebendo? Porque alguém entregou. Ele não foi lá comprar, mas alguém foi, seja na casa dele, ou seja na festa onde ele está, enfim. Então é essa leitura que a gente precisa fazer. Por isso que muitas vezes, em algumas reuniões de pais, eu falo bem isso. O que a gente precisa é trabalhar o adulto, é falar com o adulto, porque é um adulto que está entregando essa bebida. E o Conselho Tutelar tem tudo a ver com isso, né, Ana? Sim, eu acho que quando a gente faz um planejamento, como nós fazemos aqui no Conselho, no começo do ano a gente planeja várias ações no decorrer dele. E uma dessas ações é no Carnaval e é fazer um trabalho de prevenção. O que é isso? Nós usamos os espaços como esse, espaço dos rádios, da imprensa que está no município, para que a nossa voz vá um pouco mais longe, outras pessoas escutam, para falar sobre a prevenção, sobre o não consumo por esses adolescentes e muito mais pela venda proibida para esses adolescentes. Nesse planejamento, nós ainda temos o trabalho com o comércio, né? Eu não vou falar para você que é comércio da cidade inteira, porque não é, mas em alguns lugares a gente vai, leva esse cartaz que eu estou na mão, falamos com o proprietário. É possível que o resultado não seja satisfatório? É possível, mas é um trabalho que é necessário fazer, é preventivo. Justamente é um trabalho preventivo para que não se transforme num trabalho corretivo. Sim, eu acredito que o trabalho preventivo que nós fazemos aqui no Conselho, na medida em que o conselheiro faz esse trabalho preventivo aqui, ele reflete, por exemplo, na saúde, que é no PS, né? Porque o menino que bebe, que se machuca, que cai, ele vem cair no PS. Então, a prevenção que a gente faz reflete ali. A prevenção que a gente faz, de repente, reflete
na segurança pública, né? E menos atendimento deles. Então, eu acredito que a prevenção que nós tentamos fazer, que a gente faz, e é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho assim, nossa, ficou muito grande, mas é um trabalho que a gente faz com gosto e que a gente faz não só para a gente, mas que isso possa refletir na organização, e quem está organizando, no molde que está organizando, para que a gente não tenha algum incidente no evento do Carnaval. E caso alguém presencie a venda de bebida alcoólica para menores de idade, é importante chamar a polícia? Com certeza, com certeza. A gente precisa sair da ideia que eu vou denunciar aquele menino porque ele está bebendo, porque ele está pegando a bebida, e ir para a ideia de que eu vi alguém vendendo, então eu vou denunciar. Porque esse menino que está pegando ali não é nada seu hoje, mas o seu pode estar em algum outro lugar, pegando uma bebida, alguém está vendendo para ele, então eu acho que a gente tem que denunciar e olhar toda criança como se fosse nossa criança. Eu acho importante também as pessoas entenderem que o Conselho Tutelar, ele trabalha de uma forma para que não ocorra esse tipo de ocasião. Sim. Na verdade, quando o legislador pensou no Conselho, ele não pensou num conselho curativo, né? Ele pensou num conselho que fosse atuar o menos possível em violação de direito de crianças e adolescentes. O que isso significa? Significa que o conselho atua na omissão do Estado, dos pais ou em decorrência do próprio adolescente. Então, esses dois primeiros, o legislador deve ter pensado que eles vão conseguir segurar. E o conselho vai estar ali caso esses dois falhem. Mas de lá para cá, né, em junho vamos fazer aí, se não me falha a memória, 35 anos, ainda existem pessoas que pensam ao contrário, que o conselho é a parte curativa que tem que estar acudindo o menino que se machuca na escola porque ele precisa de socorro, acudindo o menino que se machucou no Carnaval, que nós vamos, né, ter daqui a pouco, porque o pai não está ali, né? É necessário entender que quando o artigo 98 fala da ausência dos pais, ele não está dizendo de uma ausência física, ele está dizendo de uma ausência, por exemplo, uma criança que deixou de ser vacinada por negligência dos pais, isso é uma ausência dele. E também está na hora da população enxergar que isso não é normal, né? Está na hora da população enxergar que isso não é bonito, o consumo de bebida por menores. Sim, né? Mas aí é um outro patamar, né? Faz o que eu faço. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso, né? Então é muito complexo, né? A gente compra, a gente bebe, né? A gente consome em casa, tá, né? E dependendo da quantidade, dependendo do estado que a gente fica, a gente não tem muito como chamar a atenção das nossas crianças. Então isso também precisa ser levado em conta. E daqui a pouco no Jornal TVM, as informações do setor policial nesta quarta-feira. Jornal TVM volta já. Alô, foliões! Tá chegando o Carnaval Tomatão 2025. 5 dias de festa, 4 matinês, mais de 24 apresentações e um trio elétrico pra ninguém ficar parado. Blocos e baterias já estão prontos pra dar o ritmo da folia na Rua do Esquenta. De 28 de fevereiro a 4 de março, coloque sua fantasia, chame a galera e venha curtir essa explosão de alegria. Acompanhe a programação nas redes sociais da Prefeitura de Matão. Prefeitura de Matão, construindo o futuro. Você adora, todo mundo adora. É de dar água na boca. Você sabe de quem eu estou falando. É lógico. Restaurante Lanchonete Lopes. Almoço todo dia a partir das 11 horas. Você tem que aproveitar. Variedade de saladas, salgados e bebidas. Ambiente amplo e super agradável. Almoço todos os dias a partir das 11 horas. Restaurante Lanchonete Lopes. Rua Rui Barbosa, no centro de Matão. Disque Marmitex 3384 5099.
Vamos saber agora como fica o tempo e a temperatura em Matão e na região nesta quinta-feira com o Felipe Manhani. O que podemos esperar, Felipe? Boa noite. Boa noite, Tadeu. Boa noite para você que acompanha o Jornal TVM. Bom, para essa quinta-feira podemos esperar em todo o território paulista áreas de instabilidade e muito calor. Vamos conferir agora todas as informações. Bom, o tempo segue com poucas nuvens no período da manhã e com desenvolvimento de áreas de instabilidade a partir da tarde, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de chuva com trovoadas isoladas de curta duração. As temperaturas estarão em elevação em todo o estado de São Paulo. Para Matão, para esta quinta-feira, a previsão indica um predomínio de sol com poucas nuvens no céu. As temperaturas devem variar entre 21 e 35 graus, proporcionando um dia quente. A umidade relativa do ar oscila entre 40% e 70%. Os ventos sopram com intensidade moderada. Em Dobrada, o dia será ensolarado, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas mínimas ficam em torno de 20 graus, enquanto as máximas alcançam os 32 graus. Já em Taquaritinga, a previsão indica um dia de sol, com algumas nuvens, sem expectativas de chuva. As temperaturas devem oscilar entre 22 e 34 graus, caracterizando então um dia quente. Nesta quinta-feira, Matão, Dobrada, Taquaritinga, nossa região terão predomínio de sol com temperaturas elevadas e baixa probabilidade de chuva. Recomenda-se que a população tome medidas para se proteger do calor, como o uso de protetor solar, roupas leves e ingestão adequada de líquidos. Essa é a previsão do tempo, segundo os dados do Climatempo, INPE, IMET e Tempo Agora. Boletim Esportivo. Vamos começar o boletim falando sobre Libertadores da América. Ontem o Bahia carimbou seu passaporte para a próxima fase da competição ao vencer o Strongest da Bolívia por 3-0 lá em Salvador. Aliás, ainda ontem o Boca foi eliminado pelo Alianza Lima do Peru em La Bombonera na cobrança dos tiros livres da marca do pênalti. E hoje tem Corinthians em campo, 21h30, Neoquímica Arena, enfrentando a Universidade da Venezuela e precisando vencer, também passando para a segunda fase da pré-Libertadores da América. Campeonato Paulista, Série A4, rodada hoje, rodada nesta quarta-feira, com jogos que aconteceram à tarde e outros que acontecerão agora à noite. Vamos conferir os jogos desta noite. Nós teremos 19 horas em São Carlos, Grêmio São Carlense e Jabaquara. Em Assis, o Vossen joga contra o Colorado de Caieiras. Em Araçatuba, às 8 horas da noite, tem Araçatuba e Inter de Bebedouro. Ainda às 8 horas da noite, mais 2 jogos acontecendo. Em Osasco, o Audax pega o São Caetano e em Barretos, o Barretos joga contra a União Agrícola Barbarense. À tarde foram realizadas 3 partidas, inclusive o jogo da Matonense, que voltou a perder, dessa vez para a Joseense por 2-1, agora à tarde, o jogo foi em Taquaritinga. Matonense que segue aí a sua sina de última colocada na classificação geral, com apenas 1 ponto ganho e caminhando firme para a 5ª divisão do futebol de São Paulo. Supermercado Soares, tradição em atender bem Matão e região. O Supermercado Soares é completo, pois tem a mercearia ampla com tudo o que você precisa. Completo açougue com variedade e procedência. Padaria repleta de delícias, sempre com produtos fresquinhos a qualquer hora do dia. Varejão com mais qualidade para o seu dia e ainda conta com gás e água. E para facilitar o almoço de final de semana, o Supermercado Soares tem aquele delicioso assado aos domingos. Então não perca tempo e faça a sua encomenda. Supermercado Soares, Rua João Sequeto, 956, Vila Cardim, em Matão. Terça-feira, a Câmara Municipal de Matão realizou uma audiência pública para a apresentação do cumprimento das metas fiscais da Prefeitura referentes ao período dos últimos 4 meses do ano passado. O secretário de Administração, William de Gaetano, dá os detalhes sobre o assunto tratado durante essa audiência. A cada 4 meses, a Prefeitura presta conta da execução orçamentária de todas as ações, os valores, daquilo que vai fazendo ao longo do ano. Então, a cada 4 meses nós fazemos essa apresentação. A de hoje é o fechamento do ano passado, ou seja, a conclusão de 2024. Então, não reflete ainda os números do ano de 25. Então, nós apresentamos o que foi arrecadado, o que foi pago, o que ficou para ser pago. Enfim, a Prefeitura
faz essa prestação de conta pública na Câmara e responde, obviamente, às perguntas da população, dos vereadores, para fazer e cumprir, obviamente, o que estabelece a lei de responsabilidade fiscal. Secretário, os números apresentados na audiência mostram que as metas fiscais foram cumpridas? Exatamente, ela mostra que aquilo que foi planejado, orçado no ano de 23, efetivamente no ano de 24 foram executadas de acordo com o que estava planejado. Obviamente houve ajustes no período, ou seja, às vezes entrou um recurso de convênio, entrou algum recurso não previsto, teve algum gasto não previsto, porém isso tudo dentro do conjunto das metas, tudo dentro do que a lei determina. Nós observamos, através dos números apresentados, que o setor de saúde e educação foram um dos setores que houve mais investimento, né? Mais investimento do que o mínimo exigido judicialmente. Né? Exatamente. Então, tanto educação quanto saúde, existem valores que a Constituição coloca que você tem que fazer. Então, 15% na saúde e 25% na educação. Então, pelos números apresentados, nós batemos esse valor acima, obviamente, daquilo que era necessário. Então, cumprimos o obrigatório obviamente, com superávit, ou seja, investimos mais do que obrigatoriamente era para ser investido nestas duas áreas. E sobre os precatórios, William? Os precatórios do município, eles vêm de longos anos e continuarão, obviamente, até existem debates no Congresso Nacional para auxiliar os municípios, os estados, com relação aos precatórios, né? Então nós pagamos hoje uma média de R$1,5 milhão por mês de precatório, ou seja, o que é isso? Ações trabalhistas ou ações que alguém entrou contra a prefeitura, alguma empresa, e isso junta-se tudo, quando você tem que pagar, é o precatório. Então nós pagamos ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça distribui esses recursos para as pessoas que ganharam essas ações judiciais. Então uma média de R$1,5 milhão pago por mês na prefeitura e esses valores, obviamente, estão em dia hoje. Ou seja, não é a prefeitura que decide quem receberá o dinheiro, é a justiça. Exatamente. Então a justiça manda a conta para a prefeitura e a prefeitura manda o dinheiro e ela faz a distribuição. William, então, referente às metas fiscais, o que foi planejado foi arrecadado? Exatamente. Teve ali, obviamente, alguns ajustes, como eu falei, mas ficou tudo dentro das metas, tudo dentro do estabelecido, do projetado, né? E agora nós estamos fechando o ano 2024 com essa apresentação. A próxima já é do primeiro quadrimestre de 2025. William, todos os números são auditados pelo tribunal? Exatamente. Todas as contas da Prefeitura são auditadas pelo Tribunal de Contas, que emite os relatórios para que a Câmara aprecie depois, no final de cada exercício, ou constantemente, se ela encontra alguma realidade, ela emite alertas, ela emite algum tipo de comunicado. Porém, todos os números, todas as licitações, todo o gasto com o pessoal, todas as contas da Prefeitura são auditados o tempo todo pelo Tribunal de Contas. E essa audiência incentiva o debate, que é uma coisa essencial para a democracia. Exatamente. As audiências públicas, elas são para isso, né? As audiências públicas são para o debate da população, são para esclarecer dúvidas. Muitas vezes a população às vezes não entende um dado, não entende um número, ou não entende uma nomenclatura, e você acaba tendo a oportunidade de explicar isso. Eu gosto muito de fazer audiência pública também questionando. Então, se alguém me faz uma pergunta, eu pergunto de volta somente para a gente construir o debate. E nessa construção de debate vai surgindo os assuntos, vão surgindo os esclarecimentos, vão surgindo mais dúvidas, né? Assim como uma aula acontece. Porém, é importantíssimo para a democracia que tenhamos esses momentos de discussão em sociedade. E vale ressaltar que, caso alguém conteste algum dos números apresentados, o portal da transparência está disponível da população. Isso, qualquer dúvida, às vezes que permanece, que permeie, porque assim que você vê uma apresentação dessa, você traz alguns dados, você traz algumas informações, justamente porque você tem um mundo de dados e análises e filtros que você pode fazer para chegar naquela informação. Caso alguma tenha ficado duvidosa ou não entendeu, né? Você pode, pelo portal da transparência da Prefeitura, solicitar esta informação, né? Claro, eu quero saber sobre isso. Então, a gente vai responder, obviamente, porque isso é legal, faz parte da legislação, obriga o município a fazer essa resposta e nós, obviamente, temos feito isso de maneira muito tranquila. Com o oferecimento do Atacadão das Tintas, vamos às informações do setor policial nesta quarta-feira. E agora nas informações, direto da nossa redação, a Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça em Matão. O indivíduo de 44 anos tinha um mandado de prisão civil ativo por 30 dias.
Durante diligências, a equipe policial localizou o procurado em sua residência. Ele foi informado sobre o mandado e cooperou com a abordagem, não sendo necessário o uso de algemas. Após passar por exame de corpo de delito no hospital, o capturado foi encaminhado à delegacia do município, onde o delegado de plantão registrou a ocorrência. Em seguida, o rapaz foi conduzido à cadeia pública de Santa Ernestina, onde permanecerá à disposição da Justiça. A GCM de Américo Brasiliense deteve um homem de 53 anos após ser flagrado agredindo a sua companheira com uma barra de ferro na noite de ontem, terça-feira. A situação foi registrada na Avenida Joaquim Afonso da Costa, no bairro Jardim Bela Vista, aproximadamente às 11 da noite. O agressor já possuía várias condenações por desacato, furto, ameaça e homicídio. Quando perceberam as agressões contra a vítima, os guardas municipais algemaram o agressor. A vítima foi conduzida ao pronto-socorro do hospital José Nigro Neto. O infrator foi conduzido ao plantão policial de Araraquara. O indivíduo foi detido por violência doméstica e levado para a penitenciária de Santa Ernestina. Na vizinha Taquaritinga, na manhã desta quarta-feira, por volta das 6 horas da manhã, a Polícia Militar e a Polícia Civil, com o apoio de equipes das cidades vizinhas, realizaram uma grande operação em Taquaritinga para cumprir mandados de busca e apreensão. Ao todo, 19 locais foram vistoriados. A ação teve como principal objetivo apreender celulares utilizados em um grupo de WhatsApp que informava em tempo real a localização de bloqueios e blitz policiais, dificultando o trabalho das forças de segurança. E segundo informações da polícia, o intuito da operação é desarticular esse monitoramento ilegal que prejudica as fiscalizações e as investigações. A operação contou com a participação de policiais de Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Itápolis, Taquaritinga. O balanço da operação ainda não foi divulgado. Essas são as informações direto da redação. Agora é a hora de opinião aqui no Jornal TVM, com Daércio Neto. Opinião com Daércio Neto. Olá, muito boa noite. Dos temas todos de cada programa, ao final de cada edição desse Jornal TVM, a gente comenta um deles e não há hoje como não comentar o assunto da vinda a Matão e também a cidade de Ibitinga, dos representantes da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E por que os dois municípios? Porque se não são os maiores, proporcionalmente, são dois municípios cujos números estão realmente assustando, e já não é de hoje, que isso era previsível. Nós estamos falando desde dezembro, e sobretudo a partir do 1º dia de janeiro, quando começamos a contabilizar os números do ano, e a gente percebia já que a evolução era muito rápida. Para uma doença cuja temporada principal, é claro que ela continua atingindo pessoas ao longo de um ano inteiro, mas, sobretudo, até maio, janeiro a maio, tendo abril como pico das ocorrências, para uma doença com esse período, nós estamos com menos de 60 dias, de um período de cerca de 150 dias. E já contabilizamos, no dia de hoje, em números atualizados, 3.758 casos confirmados. Estamos falando de algo muito grave, que já era previsível, tanto que o noticiário nosso, como da imprensa de um modo geral, tem insistido muito disso. Chega a cansar vocês, eu imagino, que são telespectadores, ouvintes, enfim, porque realmente é preciso insistir nisso. Levem em conta que a imprensa tem um papel fundamental de esclarecer, de proporcionar a informação, o conhecimento e de alertar também. Não é preciso criar pânico, mas também não podemos tratar isso aqui com uma linguagem poética. É preciso dizer, sim, que, nesse caso, a visita dos representantes da Secretaria estão acontecendo aqui e em Ibitinga, mas outros municípios do estado também estão com números muito altos. Impressionam, sim, os números nossos e de Ibitinga. E a culpa é de quem? Sempre a gente pergunta isso, né? A culpa é de quem? Ora, não há culpados. O que existe aqui é o poder público fazendo a parte dele, até onde a gente percebe. Restando saber se cada um de nós estamos fazendo a nossa parte também. Porque combater esse mosquito não é só tarefa do poder público, seja ele o governador do estado, seja ele o prefeito do município. É tarefa de cada um. Converse com o seu vizinho, veja se ele está tomando cuidados. Tome os cuidados você também.
não é? Atenha-se a esse risco que, principalmente agora, a doença veio com um vigor ainda maior, com dores muito mais intensas e prejuízos ainda maiores. É preciso, sim, que a gente escolha população e poder público. Ou a gente abraça as pessoas queridas, nos cuidando e cuidando da nossa área, do nosso pedaço, ou a gente abraça o mosquito. O Jornal TVM termina aqui. Você pode rever todas as matérias em nossas redes sociais. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Jornal TVM.